O namoro moderno é bíblico? Ele está de acordo com a Bíblia? Ou será que a corte é o modelo mais parecido com a Bíblia? Salve, meus irmãos, aqui quem fala com vocês é o Rafael e hoje vamos reagir a um vídeo do canal Lavando a Alma. Namoro de corte é uma piada? Então vamos aqui ver o que ele vai falar e qual que vai ser a defesa dele sobre o namoro moderno. É isso que vamos descobrir hoje. Bora pro vídeo. Opa, e aí, tudo bem com você? Você já parou pra pensar de onde surgiu a ideia de um namoro de corte que tanto as pessoas falam na igreja? Às vezes a gente ouve alguns conceitos e a gente assume que eles são bíblicos. Verdade. Se você parar pra investigar um pouquinho lá a fundo, você vai perceber que algumas dessas coisas são muito mais tradição cultural do que exatamente um ensinamento direto das escrituras. A palavra cortejar, por exemplo, vem de algumas práticas antigas das cortes europeias. Antigamente, os nobres eles iam lá e faziam uma série de rituais para demonstrar que eles estavam interessados em alguém. Aí tinha visitas supervisionadas, um monte de gestos de cavalheirismo, elogios em públicos, mas tudo isso era um jogo social, um protocolo que eles seguiam para demonstrar que eles estavam interessados em alguém. Como se eles estivessem fincando uma bandeira e dizendo, olha, aquela pessoa ali eu tô na vista, eu tô querendo. Agora, essa ideia de cortejo cristão não nasceu na Bíblia. Ela surgiu muito tempo depois. O conceito mesmo de corte cristão veio para alguns movimentos lá nos Estados Unidos com relação ao namoro casual moderno. E entender isso é uma coisa muito importante. Nem toda prática estabelecida por uma instituição religiosa é automaticamente um mandamento de Deus. Eu não tô falando que a igreja não pode orientar você. Muito pelo contrário, os conselhos são muito importantes. Na Bíblia, por exemplo, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz: na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, ouvir pessoas mais maduras vai proteger você de cair em muitas ciladas. Verdade. Mas tem uma linha muito perigosa que às vezes é ultrapassada. Quando um conselho, ele deixa de ser conselho e vira controle. Quando começam a dizer pra você exatamente quando você pode namorar, como você pode demonstrar o afeto e até quais sentimentos você pode ou não ter, aí já passa do... Verdade. Isso aqui não tem como eu discordar dele. Quando a instituição começa a controlar o relacionamento das pessoas, isso é um grande problema. Só que a gente tem que entender uma coisa. Ele disse uma verdade. A corte não tá na Bíblia. Porém, o namoro também não está. Entendeu? Esse é o grande problema. Porque a corte, como ele muito bem pontuou aqui, ela veio, principalmente a corte cristã, né? Porque teve o movimento da corte ali, que fala, na época lá dos europeus lá, na União Europeia e tal, isso que ele falou. Mas que ele fala que surgiu antes, né? E depois agora surgiu novamente nos Estados Unidos, que ele cita ali como uma corte cristã ali e tal. E isso, cara, ele tá correto. Entendeu? A corte realmente não tá na Bíblia. Não tem corte na Bíblia. Porém, o namoro também não existe na Bíblia. O que temos na Bíblia é noivado e casamento. E ele aqui tá corretíssimo de falar que igrejas que controlam o relacionamento das pessoas estão completamente equivocadas. Estão totalmente erradas. E isso é uma verdade, cara. Não dá pra falar que ele tá errado porque eu vim aqui defender outro ponto de vista. Não dá pra dizer que ele tá errado. Ele tá completamente certo. O problema é que ele está julgando por igrejas controlarem a vida de pessoas que o princípio da corte tá errado. Não, na verdade não é isso. O princípio da corte é correto. Os principais quesitos da corte estão corretamente, entendeu? Só que a gente tem que entender que o namoro até então ele não existia. O namoro ele surgiu no século XX. Antes disso não existia namoro. O namoro ele veio com a revolução sexual, veio com faça amor, mas não faça guerras, né? Totalmente um marketing, uma publicidade para trazer algo novo aí para a sociedade, para que as pessoas pudessem namorar. Esse é o movimento do namoro. Só que aí os cristãos decidiram, não, vamos criar o nosso próprio namoro cristão. E aí alguns cristãos falavam, não, pode beijar, pode beijar, mas não pode se deitar, não pode ter relações a mais aí, não pode passar desse ponto. E nisso, alguns outros cristãos falaram, não, nem beijar não pode. E aí surgiu o movimento da corte cristã, olhando pro passado, porque até então, qualquer sociedade antiga não era visto comum isso daí, entendeu? Porque a pessoa era prometida, e então eles se casavam e só depois disso se beijavam. Tanto que quando a gente vai olhar como é feito o casamento nas igrejas, né? E fala, agora pode beijar a noiva, né? Dá essa permissão, agora você pode beijar, porque até então o beijo era permitido só depois do casamento. Isso a gente olhando nas sociedades antigas, a gente vê exatamente isso, que não era algo permitido, algo legalizado. Mas bora continuar o vídeo aqui pra ver o que ele vai falar, né? Jesus, ele criticou exatamente esse tipo de religiosidade baseada nas regras humanas. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9 diz: esse povo me honra com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora, até aí eu tô concordando com ele. Quantas vezes na sua vida você viu pessoas emocionalmente despreparadas tentando ensinar pra todo mundo como deve funcionar um relacionamento perfeito? A pessoa tá ali com um relacionamento fracassado, tá cheia de ferida emocional e do nada decidiu montar o manual do romance cristão. E aí começa um monte de regra. Você pode namorar, mas não pode beijar. Pode gostar, mas não pode demonstrar.
Não pode falar sobre sexualidade, porque isso vai ativar uma coisa louca e instintiva dentro de você. Não pode nem tocar nesse assunto direito. Tudo é em enigmas, em livrinhos, para vender. Uma série de ritos e rituais que eu nunca nem li na Bíblia. E agora eu vou ser direto na pergunta que eu vou fazer com você. Como você espera construir um casamento saudável se você nem consegue conversar sobre temas importantes com a pessoa que você tá do lado? Fugir de alguns assuntos não vai criar maturidade, só vai criar silêncio e muito... Concordo 100% com ele. A gente deixar de falar, tratar isso como um tabu e não falar sobre isso, eu concordo com ele nisso. E os relacionamentos, eles têm que falar sobre essas coisas, sobre o que eles esperam pro futuro, o que eles planejam. Se eles estão prometidos um pro outro, vão se casar brevemente, falem sobre isso. Mas a Bíblia, ela é claramente, ela é pontual e claramente nesse ponto que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões da mocidade, busque a justiça, a fé, amor, paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está mandando fugir das paixões da mocidade. Paulo não tá falando assim, não, um beijinho pode. Não, você pode, vamos até o limite, vamos até a barreira, entendeu? Aí você vai até onde você aguenta e depois você recua. Não, Paulo tá falando fuja das paixões da mocidade. Desse nosso impulso que nos leva. Então, cara, um relacionamento, quando você beija uma garota que você gosta, é impossível você não se sentir tentado. Você não desejar. Vocês dois pretendem se casar, quando vocês se beijam. É possível vocês não sentirem isso. Paulo tá mandando fugir das paixões. Ele tá mandando fugir dos nossos impulsos. Então eu entendo o que ele tá falando. Realmente, não podemos tratar como um tabu. A gente tem que conversar sobre essas coisas. Se você tá namorando com alguma pessoa, você tem que falar com ela sobre esses assuntos sobre vocês dois e não tratar realmente como barreira. Porém, ele acha que porque tem que conversar, então vocês podem fazer. Vocês podem ficar abraçados aí o dia inteiro, vocês podem ficar se beijando e não é isso que a Bíblia diz. Então o problema, gente, aqui é que ele acaba errando nessa questão do desejo. Porque quando a gente vai para o Cantares de Salomão, como você conhece, lá fala de duas pessoas que se desejam. E essas duas pessoas, pode ser Salomão e a Sulamita, né? Porque tem essa discussão sobre quem são essas duas pessoas no livro. Mas vamos supor que é Salomão e a Sulamita. Que a Sulamita é confirmada, Salomão que é a discussão. Mas os dois, eles se desejam durante o livro inteiro. E basicamente eles falam, queria que você beijasse os meus lábios e tal. E eles estão falando de algo futuro dos dois. E eles até o momento, pelo que dá a entender em Cantares, eles não efetuaram nada, entendeu? Eles estão desejando isso. E a gente tem que entender o que é um desejo pecaminoso e o desejo não é pecaminoso. Em Cânticos, eles têm desejos um pelo outro. Só que esse desejo que eles têm um pelo outro é compartilhado. E não só isso, eles estão já almejando um casamento, o momento em que eles estarão juntos. Então, o desejo deles aqui não é desregulado. Não é eu, por exemplo, sentir desejo por uma pessoa que a pessoa não sente desejo por mim. Porque isso seria um pecado. Porque a própria Bíblia diz lá em Mateus 5, né? Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adultério, mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu o adultério com ela em seu coração. Então, aquele que já olha para uma mulher com desejo impuro, ele comete pecado em seu coração. Ele comete adultério em seu coração. É isso que Mateus 5 diz. Então, por que o desejo da Sulamita e Salomão não é um pecado? E o desejo de Mateus 5 é? Porque esse desejo entre os dois é compartilhado e eles estão prometidos um pelo outro. Eles vão se casar futuramente. E é o que o texto dá a entender, que no futuro eles vão se casar. E eles estão falando, quem dera. E eles várias vezes ficam se desejando, se querendo um ao outro, falando de partes do corpo. E isso é um desejo dos dois, só que eles nem se encontraram ainda direito, né? Pelo que dá a entender no texto. Vamos focar no que ele falou. Pode gostar, mas não pode beijar. Algo que a gente tem que falar também. E quando a gente vai para Cantares 8, versículo 1, olha o que a amada diz. A quem dera você fosse amamentado nos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse fora de casa, então eu o beijaria. E ninguém me desprezaria, ninguém me julgaria. E aí, o que a gente tem que pensar? Por que ela queria que ele fosse o irmão dela? Para que ela pudesse beijá-lo. Mas espera, queria que fosse o irmão dela. Então esse beijo, obviamente, não é um beijo na boca, um beijo sexual. É um beijo santo, um ósculo santo. Pra quem não sabe o que é um ósculo santo, vai estar aí naquela. É um beijo, normalmente na testa, na bochecha. Beijo santo. Existe um limite, entendeu? Existe um beijo que não seja impuro. Porém, o beijo na boca, claramente, ele representa algo sexual. Ele representa um impulso que nós temos. Basicamente, ele é o início para uma relação. O beijo, ele representa algo sexual. Diferente do ósculo santo, que é claramente o que ela tá falando aqui. Porque eu antes, quando eu li esse texto, eu interpretava assim, mas hoje eu sei que não faz sentido isso. Porque ela tá falando, quem dera você fosse meu irmão para te beijar na boca. Não faz sentido. Então, quem dera você fosse meu irmão para que eu pudesse te beijar em público. Ela tá falando em público. Se eu encontrasse fora de casa, eu te beijaria e ninguém me julgaria. Então isso é em público. Tá falando, eu poderia beijá-lo. Então ela tá falando de um beijo santo. Então claramente existia esse limite na cultura entre os dois. Eles nem poderiam dar um beijo santo em público. É basicamente o que você tá falando. Eu queria que fosse o irmão dela, porque nem em público ela poderia dar um beijo nela. E se
ósculo santo, um beijo santo entre um homem e uma mulher não poderia ser dado, porque isso já era visto como em público e ela poderia ser julgada. Imagina o beijo dos namoros de hoje. Exatamente isso. Imagina como seria. Então, resumindo aqui, a corte não proíbe o beijo, ela odeia o afeto, mas ela o proíbe por zelo. Ela está zelando por essa pureza entre os dois, como vemos em 1 Timóteo 5, versículo 2. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. E olha para você ver, falando para tratar as moças mais jovens como se fossem suas irmãs, com toda a pureza. Não é, com uma pureza mediana, não, com toda a pureza. E quando a gente vai, ainda mais para a Bíblia, a gente sabe que não existe namoro e sim noivado. Basicamente, em Gênesis diz, né? O homem deixará sua casa, unirá-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E por isso, os dois, a partir desse momento, eles têm permissão sobre o corpo um do outro, porque eles são agora uma só carne. Mas antes deste casamento, pro judeu, principalmente pro judeu, né? Pro judeu, a relação sexual, ela basicamente era o que iniciava o pacto. Era basicamente o que mostrava essa aliança, né? A relação sexual, ela era o sinal dessa aliança entre o homem e a mulher. E a partir daí, eles seriam uma só carne, um só indivíduo. E por isso, o homem ele tem direito ao corpo da mulher e a mulher tem direito ao corpo do homem, porque agora eles são uma só carne. Então, como antes do casamento, como eu teria direito ao corpo da mulher e ela ao meu corpo, e a gente pudesse se beijar, sendo que a gente não é uma só carne. Antes de casar, ela é tratada como minha irmã, com toda pureza. Então, como eu poderia beijá-la? Como eu poderia abraçá-la? Como eu poderia ter qualquer tipo de vivência no dia a dia com ela? Como, por exemplo, beijos e abraços que claramente são o começo de um impulso para relação sexual. E a gente sabe que se a gente ceder um pouco, a gente acaba caindo. E basicamente como José, ele lá no Egito, ele começou a ser tentado pela mulher do Potifar. O que José fez? José, ele ficou ali até o limite que dava? Não, José fugiu, como a Bíblia diz, fuja das paixões da mocidade. Então, tá mandando a gente fugir das paixões da mocidade. Então, por isso, eu não vejo um bom argumento para isso que ele defende. Então, só para finalizar aqui, gente, o meu argumento. Quando a gente vai para Cantares, o desejo em Cantares é santo porque ele é compartilhado entre os dois e não só isso, ele é direcionado para o casamento, o desejo deles. Por isso o desejo aqui antes não seria um pecado, porque os dois se desejam e os dois estão no caminho do casamento. Então por isso que a gente tem que entender o princípio da coisa. O desejo dos dois não é um desejo descontrolado, não é um desejo de uma pessoa só por outra e a outra pessoa nem sabe quem ela é, né? Mas é isso que é o meu argumento. Então bora voltar pro vídeo aqui, né? Casamento saudável, se você nem consegue conversar sobre temas importantes com a pessoa que você tá do lado. Fugir de alguns assuntos não vai criar maturidade, só vai criar silêncio e muito provavelmente frustração. E aqui vai entrar algo que Jesus ensinou que muita gente se esquece. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 11 diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Ou seja, pureza verdadeira não é apenas o seu comportamento externo. Você pode até manter uma aparência impecável de pureza, mas pode existir uma pessoa virgem de corpo e completamente pervertida nos pensamentos. Então a pergunta real não deveria ser: essa pessoa segue todas as regras de um namoro cristão para eu começar a namorar com ela? Deveria ser o quê? Que frutos existem na vida dessa pessoa? Em Mateus capítulo 7, versículo 16 diz: pelo seu... Cara, concordo com ele. O coração é o centro da coisa. Só que quando a gente vai pra Bíblia, claramente eu já li o versículo aqui pra vocês, que aquele que olha para uma mulher e a deseja, peca com ela em seu coração. Então sim, o coração ele é o principal ponto das coisas. Só que o pecado ele começa no coração e se externaliza, né, depois. Porque o pecado realmente ele é como a semente, né, literalmente. A gente vai dando abertura até que um momento a gente acaba caindo. Então, exatamente o que a gente estava falando antes, né, a gente tem que se guardar antes. É por isso que eu concordo que a gente tem que se guardar. Porque realmente o pecado ele começa pequeno e ele vai crescendo. Se a gente dá abertura para isso, a gente futuramente cairemos, né. Então, é exatamente isso. A crítica dele é porque isso é um outro problema do vídeo, né, que na minha opinião. Ele tá criticando a corte, porém, ele tá olhando para o mau uso da corte e criticando a corte. É aí que é o problema. Não, ele deveria ponderar isso daí. Ele deveria pensar um pouco mais nesse ponto. Mas, gente, o vídeo dele tá bem feito, parece um cara respeitoso. No final, aquele até hora aqui, né, cara? Achei bonito demais quando eu vi esse vídeo. O cara realmente se dedica aqui e esse conteúdo dele foi um dos conteúdos que estourou. E o cara, eu não conheço ele, não sei a linha teológica dele, não sei o que ele pensa sobre outros assuntos, mas
mas o canal dele parece ser um canal bem feito, entendeu? Parece que ele fala da palavra. Cara, Deus seja louvado, né? Deus abençoe a vida dele. Mas nesse ponto aqui, eu tenho que discordar dele, entendeu? E realmente, ele traz versículos ali que são importantes, que eu concordo com ele nesses pontos. Porém, ele usa isso daí pra criticar a corte, sendo que ele fala, não, a corte é algo criado, não é bíblico, mas o namoro também não é. Então, cara, não é tão fácil assim, né? Seus frutos os conhecereis. Como está o relacionamento dessa pessoa com Deus? Existe humildade? Existe caráter? Existe maturidade? Você percebe como essas coisas são muito mais importantes do que simplesmente tentar seguir um roteiro de um romance perfeito? Talvez aqui esteja o maior problema de todas as coisas. Você pode acabar gastando muito tempo e até anos da sua vida tentando construir um conto de fadas cristão, enquanto Deus está exatamente do seu lado, te chamando para algo muito mais profundo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repara no que Jesus está dizendo. Ele não manda você sair desesperadamente procurando e gritando pela pessoa perfeita. Ele manda você buscar primeiro a Ele. E isso muda tudo. Agora, eu preciso deixar claro que isso não é um convite para libertinagem. Isso não é um passe livre para você sair vivendo qualquer tipo de relacionamento sem responsabilidade. A Bíblia continua ensinando pureza, compromisso e respeito pelo seu próprio corpo. Mas também significa... Então, ele basicamente defendeu algo e agora ele tá falando, não, a Bíblia também diz que a gente não deve ir pra libertinagem, a gente deve ter pureza. E eu tô defendendo exatamente isso. Que a Bíblia ensina nós a ter zelo pela pureza, que a gente não se contamine, que a gente fuja das paixões da mocidade, fuja das paixões da carne, entendeu? Fuja da imoralidade sexual. Então, a Bíblia nos ensina sim que nós devemos nos guardar. O que ele tá defendendo aqui, ele acaba defendendo o namoro moderno. Esse é outro problema, porque ele não fala que ele aprova o namoro moderno, mas ao mesmo tempo ele critica a corte. Então, parece que ele tá defendendo o namoro moderno, porque ele acaba falando assim, não, pode gostar, mas não pode beijar. Então, ele tá defendendo que pode beijar antes, e pode beijar antes do casamento, sendo que como você pode beijar a pessoa, sendo que você não tem direito ao corpo dela. Quando você beija essa pessoa, você está dizendo pra ela que o corpo dela é seu agora, entendeu? Vocês estão dando liberdade sobre o corpo de vocês, sendo que vocês não são uma só carne. Mas enfim, né, continuando. Significa que você não precisa carregar regras que Deus nunca colocou nas suas costas. O apóstolo Paulo escreveu algo muito forte sobre isso. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então você não tem que ficar ponderando se deve ou não seguir um sistema de namoro específico. O que tem que ter no seu coração é: será que eu tô buscando a Deus de verdade? Ou será também que você tá tentando seguir um roteiro religioso esperando que isso automaticamente produza um relacionamento perfeito pra você? Se existe algo que precisa ser cortado na sua vida, talvez não seja o romance. Talvez seja o peso das regras humanas tentando te controlar, algo que deveria ser guiado para maturidade, para sua sabedoria, para comunhão com Deus. Porque amar alguém, quando isso nasce do seu coração, alinhado com a vontade de Deus, deixa de ser um manual imposto por um monte de gente e passa a ser uma das coisas mais bonitas que Deus permitiu que a gente experimentasse. Cara, muito bonito. Ele ora aqui no final aqui. E realmente muito bonito aí da parte dele, cara. Só não vou deixar aqui a oração dele aqui pra vocês ir lá e assistir o vídeo dele. Vão lá e assistam o vídeo do cara, deixa o like lá também, entendeu? Mesmo se você discorda dele, parece que o cara, ele é sincero. Isso é uma coisa que a gente tem que apreciar, entendeu? Não tô fazendo esse vídeo aqui pra atacar o cara, não, você tá errado. Não, cara, o que eu tô fazendo aqui é só defendendo um contraponto, mostrar pra vocês que não é tão simples como alguns pregam, entendeu? Porque não é tipo a Bíblia permite beijo antes do casamento, cara. Claramente não, a Bíblia não defende isso. Tanto que eu li o versículo de Cantares aí pra vocês. E pra mim é bem óbvio, né? Que eles viam, a Salomão e a Solomita, eles viam que havia um limite entre os dois. Um limite que eles não poderiam atravessar. Basicamente é isso que eles veem, que é um limite que eles não podem atravessar. E eles desejam que fossem irmãos para que ela pudesse beijá-lo. Só que esse beijo, cara, claramente não é um beijo na boca, né? Não é um beijo sexual, é um beijo de ósculo santo, entendeu? É um beijo fraternal, é um beijo entre irmãos. Ela deseja, no mínimo, que eles se beijassem, um beijo fraternal, um beijo entre irmãos. E mesmo assim, ela fala que não tem como, entendeu? Ela basicamente tá falando que não tem como eles nem se beijarem porque ela será julgada, entendeu? Porque eles não são irmãos. Então, basicamente isso. Mas é isso, gente. O erro, na minha opinião, não tá na corte, mas como as instituições levam à corte, entendeu? As pessoas estão controlando o seu relacionamento, uma igreja tá dizendo o que você pode ou não fazer, ou ela está te aconselhando. É exatamente isso que ele questiona no vídeo também. Só que ele acaba dizendo que é possível beijar antes do casamento. Isso aí eu discordo dele. Então, o meu vídeo eu fiz pra questionar essa questão dele, não pra menosprezá-lo nem nada, porque ele está correto nessas falas dele sobre as instituições, que
elas muitas vezes acabam tentando controlar as pessoas, sendo que a corte claramente ela é feita para um aconselhamento, ela foi feita para combater o namoro moderno. Então a gente tem que olhar por essa ótica, cara. As pessoas viam isso como uma coisa impura que não poderia ser feito, né? A pessoa se deitar com a outra antes do casamento, a pessoa beijar a outra antes do casamento. Isso não era algo comum até o século XX. Não era algo comum. A partir do século XX começa a ser comum essas práticas. E aí alguns cristãos dizem você pode beijar, mas você não pode se deitar com a pessoa. Aí veio a pessoa que criou a corte e disse não, você não pode beijar, você não pode se deitar com a pessoa. Você tem que tratar a pessoa antes de casar como se ela fosse sua irmã. Basicamente os versículos que a gente leu. Mas é isso, gente. O que vocês acham? Vocês concordam? Discordam? Vocês acham que existe um namoro cristão? Vocês acham que a corte está correta? O que vocês acham? Que nós vimos aqui, que claramente o namoro não está na Bíblia. E a corte também não está. Porém, a corte mostra uma coisa bíblica, apesar dela não estar na Bíblia. Então é isso, gente. Deixem um like lá no canal do cara. Vão no canal dele. Vai estar aí na descrição o vídeo original. Deixem um like lá no canal dele, porque eu vi que ele é uma pessoa sincera. Na minha opinião, parece uma pessoa sincera. Ele ora no final do vídeo e isso é uma coisa muito positiva. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Falou e tchau.